Olá, estimados cursistas. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de Antropologia Aplicada. Hoje, na unidade 2, vamos ver os seguintes tópicos: retomar o conceito de antropologia social, observar um pouco como é a enfermagem na saúde do idoso a partir dos preceitos de antropologia já discutidos, a velhice nos seus diferentes aspectos éticos, morais, políticos e culturais, e os aspectos socioculturais voltados ao idoso. Para começar, vamos retomar um pouco do que nós vimos sobre a antropologia social, né? O que ela analisa. Analisa o comportamento do homem em sociedade, a organização social e política e as relações sociais e as instituições sociais em que esse indivíduo está imerso. O homem, assim, na antropologia, ele é visto não só como um ser biológico, como a gente está acostumado a ver nas ciências da saúde, o homem como um ser biológico, ele é visto na antropologia como um ser biológico, social e cultural, por tudo aquilo que nós já conversamos, pela sua cultura, suas tradições, seus rituais. E o que é que essa antropologia social vai nos ajudar aqui nesse curso? A antropologia, enquanto uma chave de compreensão do homem, é central para o entendimento das sociedades, contribuindo para um alargamento do discurso, bem como o olhar e fornecendo instrumentos teóricos para que esses profissionais possam analisar com maior discernimento a realidade social. Aí vocês observam essas duas gravuras, a gravura da esquerda mostrando o indígena conversando com o homem branco, onde muitos de vocês, depois que terminaram o curso, podem chegar a trabalhar em comunidades indígenas e aí vão perceber as diferenças. E sempre, como antropólogos, como enfermeiros, como cuidadores de idosos, nós temos que tentar entender como é essa diferença, porque que o indígena, mesmo ele adoentado, ele não quer dormir numa cama, ele quer dormir numa rede, né? E tentar adequar os nossos cuidados a essas diferenças culturais. Já na segunda gravura, nós observamos umas mulheres idosas, né, vestidas de mãe de santo, provavelmente praticando algum ritual da Umbanda ou então do Candomblé, dançando. E aí, até que ponto essa religião ou outras religiões que nós vamos nos deparar com nossos pacientes vão influenciar no tipo de cuidado que nós vamos prestar a eles? É isso que a antropologia social, dentro das ciências da saúde, vai tentar estudar e tentar analisar e ajudar nós como os profissionais a prestar um melhor cuidado para esses indivíduos. E onde é que a enfermagem vai entrar nisso? A enfermagem na saúde do idoso. Antes, eu quero lembrar o conceito do que é enfermagem, né? Aqui eu trouxe o conceito para vocês, que a enfermagem é a arte de cuidar e também é uma ciência, cuja essência e a especificidade é o cuidado ao ser humano, individualmente, na família ou em comunidade, de modo integral e holístico, desenvolvendo de forma autônoma ou em equipe atividades de promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde. E a única forma de podermos levar um cuidado integral e holístico aos indivíduos, não só aos indivíduos idosos, é tentando entender as suas especificidades, as suas individualidades, por que aquele indivíduo se comporta, tem um determinado comportamento, tem uma determinada resistência a um determinado tipo de cuidado, a um determinado tipo de tratamento. É isso que nós vamos observar. A enfermagem na saúde do idoso, ela vai considerar esse crescimento, um aumento do segmento de idosos na população. Né, o aumento quantitativamente, o aumento demográfico dos idosos na população brasileira. As diversas categorias profissionais, não só os enfermeiros ou os cuidadores, que formam a equipe de saúde, irão prestar assistência cada vez mais crescente a esses pacientes idosos, porque como a população está aumentando, o envelhecimento populacional está aumentando no Brasil, então vão surgir mais idosos necessitando de cuidados dos profissionais de saúde.
Então, torna-se necessário a capacitação de profissionais de saúde para cuidar dessa população, devendo tal intento ser contemplado nas atuais metas das políticas públicas brasileiras, né? A enfermagem na saúde do idoso, ela também pode receber uma denominação chamada enfermagem geronto-geriátrica, onde ela vai ser constituída de pesquisas nas quais a enfermagem, como ciência e como arte, busca conhecer o cliente idoso e aprimorar sua prática de cuidado. Identifica-se que os profissionais de enfermagem e das ciências afins, das ciências da saúde, estão preocupados com a investigação sobre as situações de saúde e doença que comprometem a qualidade de vida do idoso e que apresentam repercussões e interlocuções na prática profissional. De que forma que o nosso cuidado vai mudando para esses indivíduos? Quais são as reais necessidades deles? Essas pesquisas, elas tentam mostrar de formas variadas em diferentes locais do Brasil de que forma esse cuidado está mudando, quais são as reais necessidades desses indivíduos e de que forma nós, como ciência, podemos prover as necessidades deles como indivíduos. Já a velhice estudada nos seus diferentes aspectos dentro da sociedade. Tanto o avanço tecnológico e científico quanto a evolução da engenharia genética e da biotecnologia têm contribuído para o aumento da expectativa de vida. Contudo, ainda questiona-se essa questão que eu coloco para vocês: até que ponto esse aumento no tempo de vida está acompanhado de uma satisfação pessoal e bem-estar vivenciados pelo idoso no seu ciclo familiar e social. Aí a questão, né? Acrescentou-se mais anos na expectativa de vida dos brasileiros, 6, 7, 8 anos na expectativa de vida, mas até que ponto esses ganhos em anos são ganhos realmente em qualidade de vida, né? O indivíduo está vivendo mais, está vivendo 70, 80 anos, mas até que ponto que esse indivíduo está vivendo com uma qualidade de vida? Ele está acamado, ele está dependente, ele está necessitando de cuidados, ou ele está com autonomia, totalmente independente, fazendo sua rotina, prestando suas rotinas. Por isso, a velhice, ela tem que ser estudada de acordo com esse esquema que eu mostro aí para vocês. A velhice no centro, imersa dessas mudanças de comportamento, mudanças na sociedade. A sociedade, ela vem mudando. A tecnologia, como já foi falado, os avanços na medicina, os avanços em todos os setores da sociedade, vem levado a uma mudança desse idoso, a uma mudança do comportamento do idoso. As expressões, de que forma que a sociedade ela tem mudado segundo as expressões, segundo uma identidade cultural. Na próxima unidade nós vamos falar de identidade cultural, o que é a identidade cultural do idoso. Os modos, as expressões, os modos, o comportamento, as crenças e a religião do idoso têm se modificado de acordo com a sociedade e a própria identidade cultural que ele se garante. E as relações sociais? O idoso está vivendo cada vez mais, ele está convivendo com seus filhos, com seus netos, e o que isso vai categorizar lá na frente? O que isso vai modificar na velhice se comparada com a velhice de tempos atrás? A velhice em seus aspectos éticos, morais, sociais, políticos e culturais, ela está envolta num cenário socioeconômico e cultural que mostra que o envelhecimento ele não é percebido, interpretado como uma fase em que ocorre só a dependência. O idoso não pode ser atribuído a um ser cheio de fragilidade, cheio de doenças, porque a velhice ela não é homogênea, não é uma fase homogênea, ela é uma fase heterogênea, tem várias formas do indivíduo viver essa velhice. Deparando-se com essa realidade e preocupados em redirecionar a sua prática social, os profissionais de saúde têm buscado conhecimentos com o enfoque daquelas pesquisas que eu citei para vocês, gerontogeriátricos,
e desenvolvido pesquisas com temas que concernem ao idoso. Só que isso ainda está caminhando muito lentamente, até mesmo porque o envelhecimento populacional, se nós formos lembrar, vem da década de 60, 70, 80. Então essas pesquisas ainda são bem escassas. Tais estudos retratam aspectos relacionados às atividades, às alterações físicas inerentes ao envelhecimento e à aquisição de novos papéis sociais, como eu falei para vocês, das relações sociais, como decorrentes da aposentadoria, repensar novas modalidades de lazer. Aí eu cito o exemplo das academias voltadas à terceira idade, por exemplo, e manifestações psicológicas que envolvem a depressão, o medo, a solidão, acrescidos dos aspectos culturais e que exclui a participação dos idosos na sociedade. E aí eu peço para vocês pensarem um pouco. O idoso está alcançando esse espaço na sociedade? Eu acredito que não. O idoso ele tem vivido muito preconceito, né? Ele tem sido vítima de preconceito, não só preconceito físico, mas preconceito psicológico. E isso é prova que esses aspectos culturais dentro da sociedade, ele não vem sendo buscado, ele não vem sendo aprimorado à medida que esse processo do envelhecimento está crescendo. O processo do envelhecimento está crescendo de forma exacerbada, de forma bem exagerada, se for comparada com outros tempos. A pirâmide etária, ela vem mudando, né? Está cada vez menos parecida com uma pirâmide. E os idosos estão ganhando na expectativa de vida, estão vivendo 70, 80, 90 anos, mas até que ponto a sociedade ela está preparada para acolher esses idosos? Não só na questão aqui que eu coloco de lazer, questão psicológica, mas a própria família. Até que ponto essa família está prestando esse acolhimento a esse idoso? E aí nós vamos para o aspecto sociocultural do envelhecimento. O processo do envelhecimento ele é demarcado por várias etapas que se concretizam no decorrer da vida. Alguns falam que a pessoa envelhece a partir do momento que nasce, outros falam a partir do momento que deixam de crescer, depois da adolescência. Não existe um consenso, mas sabe-se, né, que a pessoa, independente da sua vontade, ela vai envelhecer. Desde a sua concepção, o organismo passa por diversas fases em sua evolução. Após o nascimento, a criança se desenvolve, atinge a puberdade, posteriormente a maturidade e chega ao envelhecimento, como eu falei para vocês. Parece uma simples divisão, mas cada uma dessas fases apresenta diferenças significativas. As pessoas elas não envelhecem da mesma maneira, nem sequer possuirão todas as mesmas experiências. Vários são os fatores que influenciam no processo do envelhecimento e o modo como este é percebido, tendo a cultura o papel de destaque no que diz respeito à significação do processo do envelhecer humano. O processo do envelhecimento ele é tanto individual como relacionado à sociedade que aquele indivíduo vive. Sendo assim, eu trouxe uma frase para vocês de uma autora que fala das características desse processo do envelhecimento. E ela conceitua o envelhecimento como um processo complexo, pluridimensional, revestido por aquisições individuais e coletivas que são fenômenos inseparáveis e simultâneos. Por mais que o ato de envelhecer seja individual, o ser humano vive na esfera coletiva e, como tal, sofre as influências da sociedade. A vida não é só biológica, ela é social e culturalmente construída. Portanto, nós podemos dizer que a vida ela é dividida nos seus estágios e eles apresentam diferentes significados e duração, dependendo aí da sua individualidade também. A percepção do idoso sobre como se sente em sua velhice poderá variar de acordo com o grupo cultural a qual está ligado, né? Aí eu cito uma autora, que é Clea Bose, que ela estuda memória e envelhecimento dentro da sociedade. Ela vai estudar o envelhecimento, o processo do envelhecimento dentro da sociedade
industrial dentro da sociedade ocidental. E aí ela fala que a velhice ela tem sido vista de uma maneira maléfica, sendo que a velhice, além de um destino do indivíduo, é uma categoria social. Por que ela chama a velhice de uma categoria social? Ao se reportar a velhice, ao você falar que o indivíduo está idoso, está velho, está na terceira idade, o que vem à mente da maioria das pessoas são esses indivíduos idosos, portadores de alguma fragilidade, de aparência enrugada, que convivem com alguma patologia ou com algumas patologias e, em sua maioria, né, ele representa esse indivíduo de uma forma bem frágil, bem debilitado. Só que ela ressalta que o envelhecimento ele não é só isso. Não é todos os indivíduos que são considerados idosos, eles não estão nessa fase de enrugado, de debilitado, de necessitando de cuidados. O envelhecimento ele não é sinônimo de doença, visto que em qualquer fase da vida o ser humano é suscetível aos mais diversos tipos de patologia. Todas as fases da vida ele pode ser acometido por alguma doença. É certo que com o aumento da idade há uma redução da capacidade do sistema imunológico humano na defesa do organismo, o que torna os indivíduos com mais idade suscetíveis às doenças, o que não significa que ele inevitavelmente vai adoecer. Embora o envelhecimento seja considerado um processo natural, um processo biológico, ele não ocorre de forma generalizada. Aí eu trouxe duas gravuras, duas imagens para vocês, onde eu falo que cada indivíduo é um ser único, que ao longo do seu curso de vida foi e continua sendo influenciado por acontecimentos de ordem biológica, psicológica, social e cultural, que interfere no modo de viver. Aí na primeira gravura, vocês veem o idoso bastante debilitado, provavelmente um processo depressivo, né, cabisbaixo. Já em contrapartida dessa primeira gravura, temos a segunda de idosos se exercitando, vivendo o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável que tanto se fala na nossa sociedade atual. E a antropologia, ela vai trazer contribuições fundamentais a essas inovações na abordagem do envelhecimento humano. A antropologia vai ser uma das áreas pioneiras no estudo desse envelhecimento dentro da sociedade, né? Questões referentes aos idosos, quando analisadas sobre a ótica antropológica, ela permite ampliar o campo de estudo no momento em que possibilitam compreender a experiência subjetiva e da relação com os múltiplos elementos existentes no contexto e na sociedade, na cultura e na sociedade desses indivíduos. Então, a antropologia ela vai contribuir para a construção de um novo paradigma desse envelhecimento, onde a gente estuda envelhecimento e cultura. Por que é importante estudar? Porque a cultura também vai ser uma forma de influenciar o envelhecimento desses indivíduos, seja em qual seja a sociedade que eles estiverem. As emoções, as percepções e as ações dos indivíduos, elas são construídas em referência ao universo cultural de significados que lhe permite interpretar e responder aos diferentes acontecimentos e situações de vida. Ou seja, aí vocês veem um exemplo de que forma a antropologia, de que forma a cultura influencia no envelhecimento do indivíduo. A maneira como o idoso se cuida sofre influência de suas características pessoais, em associação com os conhecimentos peculiares advindos da sua cultura. Portanto, quanto nós, como profissionais de saúde, devemos ouvir e aprender com os idosos quais são os reais significados de sua velhice e como ela interfere na sua vida. Será se ele aceita estar nesse processo de envelhecimento? É um processo natural, é um processo que vai acontecer com todos nós. Mas será se esse indivíduo está aceitando
a forma que esse envelhecimento se deu, se esse envelhecimento se deu cheio de patologias, de doenças crônicas, de que forma está o psicológico desse indivíduo, de que forma ele está se comportando, no intuito de desmistificar atributos que ainda são a eles associados, mas que muitas vezes não são incorporados e considerados como verdade absoluta. O modo de se perceber na velhice pode ter uma grande influência em como esse idoso cuida de si no decorrer do processo do envelhecimento. Aí eu trago exemplos diferentes de envelhecimento: o envelhecimento numa tribo indígena, o envelhecimento numa sociedade ocidental e o envelhecimento para uma pessoa negra. O envelhecimento para um idoso mais fragilizado e o envelhecimento para um idoso já ativo, autônomo, de que forma ele é diferente. Para concluirmos essa unidade, eu trouxe aqui uma reflexão em que existe a preocupação de que a velhice seja acompanhada de saúde e satisfação. Muito fala-se de envelhecimento ativo, qualidade de vida, envelhecimento saudável. Mas para isso se fazer necessário, temos que reconhecer as peculiaridades do processo de envelhecimento humano e para que se possa planejar, direcionar e proporcionar um envelhecimento mais promissor aos atuais e aos futuros idosos. Daí a importância das pesquisas na área da geriatria para visar esse planejamento, direcionamento e proporção dos cuidados para esses idosos. Aqui as referências utilizadas nessa aula e um muito obrigada, até a próxima.